Tom Hao, Tadia Hao, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista, uma conversa, hoje com um convidado que tenho muito especial. Ele é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Tem o curso de Língua e Cultura Chinesa nível 6 e é mestre de Estudos Chineses. É juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Entre muitos outros títulos, destaco que foi alto comissário adjunto contra a corrupção e a ilegalidade administrativa de Macau. Foi diretor-geral adjunto do Serviço de Informações de Segurança e autor de vários livros e artigos, mas com destaque especial para o comentário à Lei Penal Chinesa e a Lei Penal da República Popular da China, uma abordagem histórica ou política. Queria-lhe agradecer, antes de mais, Dr. Júlio, a ter aceito o meu convite e estar aqui conosco para poder partilhar um pouco do seu conhecimento sobre a China e o território, a sua história e alguns conceitos económicos, os quais iremos abordar de seguida. Muitos empresários, pequenos empresários e médios empresários que nos estão a ouvir, que ambicionam, de certa forma, desenvolver algum tipo de negócios com a China, mesmo em Portugal, muitos deles em Portugal, não têm a mínima ideia do que se passa hoje em dia com a China e a sua integração em Portugal e no mundo. Vou começar também por lhe perguntar, para além daquilo que eu anunciei, quem é Júlio Pereira? Bem, a tentação maior é dizer-lhe que sou eu. Acho que seria muito pouco elucidativo. Eu não gosto de falar muito sobre mim, mas já disse o essencial. Portanto, eu sou mestrado jubilado neste momento, jubilado ao fim de 41 anos de serviço público, e como as cidades estão superlotadas e muito poluídas, eu decidi retirar-me. Vim aqui para a fronteira do Concelho de Montalegre e de Erdomínio, que também é a fronteira entre o Minho e Trás-os-Montes, e vivo agora aqui entre os livros, um jardim, uma horta, e dando passeios aqui para a Serra dos Jardim da Cabrera. Vivo no paraíso. Vivo no paraíso. Próximo disso. É mestre em estudos chineses. Como e quando é que surgiu na sua vida o interesse pela China? Eu, desde miúdo, tive sempre curiosidade pelo Oriente, porque o meu avô era oficial do Exército. Prestou serviço durante vários anos em Macau e em Timor, e embora não tenha conhecido, minha avó e a minha mãe falavam muito sobre a estadia dele no Oriente. De modo que, quando eu já exercia funções no Ministério Público, nos Açores, surgiu uma vaga para Macau e eu resolvi concorrer. Talvez motivado por essas conversas que tive em casa. Acabei por ser lá colocado e quando cheguei a Macau tive um choque muito grande, porque nos dias imediatos senti-me analfabeto. Aquilo que aparecia na rua em caracteres chineses, as bancas de jornais, havia uma ou outra que tinha jornais ingleses, um ou outro jornal português, que havia muito poucos, um deles patrocinado pelo governo e por isso ninguém lia, não é? Mas de resto era quase tudo em chinês. E eu, nessa altura, sentindo-me analfabeto, como disse há pouco, resolvi inscrever-me no primeiro curso de chinês que abrisse em Macau, e assim aconteceu em 1986. Desde então, envolvi-me na aprendizagem de mandarim, que achei que era mais útil do que o cantonense. Depois fez-se um protocolo com a Universidade de Língua e Cultura de Pequim, que na altura ainda se chamava Instituto de Línguas de Pequim, e no âmbito desse protocolo passei 6 meses em Pequim, em estudo intensivo, digamos assim, e o resto do tempo em Macau. E fui me envolvendo dentro na língua e na cultura chinesa. Foi muito útil, foi muito interessante, porque, como eu já disse numa entrevista à TVM, eu estava convencido que via dos dois olhos e só via num. Comecei a ver o mundo numa perspectiva diferente, que foi bastante útil. Dizem que a China ou se adora ou se odeia. Eu adorei desde o primeiro momento em que cheguei à China na década de 90. Mas vamos passar para uma década mais para trás. A década de 50 foi um período de grande transformação para a China. Quando o Partido Comunista Chinês chegou ao poder em 1949, os objetivos fundamentais dos seus líderes eram transformar a China numa nação moderna, poderosa e socialista. Em que medida acha que este desenvolvimento foi atrasado ou acelerado face aos desenvolvimentos políticos e económicos que se viviam na época, em especial com os Estados Unidos? Bom, essa década de 50 é muito interessante porque
registou do que houve melhor na China e do que houve pior. O que houve melhor na primeira metade, digamos assim, e o que houve pior veio a seguir. Quando a gente fala, quando se refere ao pior, estamos a pensar imediatamente na Revolução Cultural. Mas não foi esse o momento mais dramático da China. O momento mais dramático foi em 1959, 60, na sequência do Grande Salto em Frente, cujas raízes se iniciam a partir de 55, 56. Bom, mas de facto a intenção do Partido Comunista era construir um país moderno, socialista, moderno, poderoso e socialista, mas a ideia do socialismo não surgiu de imediato, porque o Partido Comunista tinha noção de que a situação do país estava muito pauperada, a infraestrutura económica estava praticamente destruída, e por isso necessitava de um grande consenso nacional para conseguir restabelecer as bases da infraestrutura económica e desenvolver o país. E daí que tenha, excluindo, embora os setores mais radicais, aquilo que eles designavam por capitalismo burocrático, e os latifundiários, quiseram congregar toda a restante população chinesa nessa tarefa de reconstrução nacional. E foi assim que surgiu o Programa Comum em 1989, que efetivamente foi bem sucedido. E conseguiram, efetivamente, um dinamismo grande, ao fim de muito pouco tempo, e levantar as bases da economia. Parte disso tiveram um apoio grande por parte da União Soviética, embora tenha sido negociado em condições bastante difíceis entre Mao Zedong e Stalin. A União Soviética deu um empréstimo à altura à volta de 300 milhões de dólares. Não era um montante assim tão significativo. Ao mesmo tempo que participou na construção de 156 grandes projetos industriais e deu apoio técnico também, que era talvez aquilo que era mais importante para a China na altura. Houve um acontecimento que introduziu alguma areia na engrenagem, que foi a guerra na Coreia. A guerra na Coreia surgiu de um equívoco, porque o presidente Truman quis dar um sinal à China de que não teria intervenção na questão de Taiwan. Só que, isto aconteceu em janeiro de 1950, só que o secretário de Estado de Nixon, dias depois, disse que o interesse estratégico americano passava por uma linha que ia das Ilhas Aleutas, passava pelo Japão e até às Filipinas. O presidente da Coreia do Norte, na altura Kim Il-sung, entendeu que os americanos não estariam interessados na questão da Coreia. Portanto, depois de consultas com Stalin e com Mao, resolveu invadir a Coreia do Sul. Quando, nessa altura, os Estados Unidos convenceram-se que, por trás dessa atitude, estava uma instigação por parte da China. E foi nessa altura que os americanos resolveram instalar a sua 7ª Esquadra no Estreito de Taiwan e surgiu o conflito, digamos assim, entre a China e os Estados Unidos. A Guerra da Coreia introduziu um fator de grande radicalismo na situação interna da China, mas isso, de facto, não conseguiu arrefecer o entusiasmo com que aquele povo se dedicou à reconstrução económica. E quando terminou a guerra, em 1953, de facto, estava numa situação muito melhor que aquela dos anos anteriores, e o progresso foi de tal ordem que um sinólogo americano, Kenneth Libertal, disse que em 1955 criou-se um sistema na China que já não precisava de Mao. Portanto, isto, no fundo, queria dizer ao seguinte: os grandes problemas com que a China se defrontava, ou se defrontou, estavam ultrapassados, e, portanto, qualquer governo conseguiria tomar conta do país e seguir em frente. Portanto, este foi o período mais importante que houve nessa década. Depois começaram a surgir problemas porque, com o sucesso na Guerra da Coreia, com o sucesso económico dos primeiros anos, o Mao achou que se devia dar um impulso maior no processo de transformação socialista. E aquilo que ele entendia que devia levar uns 15 anos ou mais, acabou por ser realizado em 2 ou 3 anos. Ou seja, em 1957, de facto, a economia tinha sido completamente socializada, com a constituição de cooperativas, com digamos, o comércio e a indústria completamente sob controle do Estado, e numa atitude de um radicalismo bastante acentuado, que levava a uma coletivização excessiva, praticamente até a propriedade pessoal praticamente foi colativizada. Isso gerou um descontentamento por parte, quer nas zonas rurais, quer nas zonas urbanas, que levou a um arrefecimento da economia. E, ao mesmo tempo, gerou também um conflito entre as lideranças.
de um lado, a linha mais revolucionária, patrocinada por Mao, havia de um outro uma linha mais cautelosa, mais burocrática, mais pragmática, que era patrocinada principalmente por Li Shaoqi e por Deng Xiaoping. Todos sabemos o que aconteceu depois, não é? Mao acabou por ganhar prevalência, embora tenha perdido no Congresso em 1956, tenha ficado diminuído, acabou com o apoio dos líderes provinciais, para quem ele propôs que se transferissem poderes, por ganhar e realmente introduzir numa deriva ainda maior no plano económico. Os líderes provinciais, por sua vez, reportavam colheitas extraordinárias que tinham nas suas províncias, que muitas vezes não correspondiam à verdade. Portanto, diziam aquilo que a liderança central pretendia ouvir. O ano de 1958 foi um ano extraordinário em termos de colheitas. De facto, foi um ano muitíssimo bom, ainda por cima inflacionado. A liderança entendeu que nessa situação se devia reduzir a área de cultivo para o país se dedicar à produção industrial. Bom, o resultado foi milhões de pessoas que morreram ao fome no ano de 1959 e 1960. Portanto, temos dois períodos completamente diferentes. Num deles em que houve um grande consenso nacional. Aliás, por exemplo, o governo central, nessa altura, quase metade era constituído por elementos que não pertenciam sequer ao Partido Comunista. Só para dar um exemplo enfim, deste ambiente de abrangência, basta dizer que o Dalai Lama, mais tarde, entrou em conflito com a China e teve que fugir para a Índia. O Dalai Lama foi delegado à primeira Assembleia Nacional Popular e chegou mesmo a ser eleito vice-presidente da Comissão Permanente da Assembleia. Portanto, havia um amplo consenso que depois se desmoronou completamente com a evolução dessa postura radical dentro do partido. Uma das principais características do grande desenvolvimento na década de 80 foi a demarcação das ZEs, das Zonas Económicas Especiais, criadas no governo de Deng Xiaoping e mantidas nos governos seguintes, até há poucos anos atrás. Estas zonas são consideradas o principal marco de transição chinesa do capitalismo de Estado para o capitalismo da economia de mercado. Assistimos a 4 décadas de progresso sem paralelo na história da humanidade. Na sua visão, quem é que ganhou e quem é que perdeu com este fenómeno? Eu creio que toda a gente ganhou. As pessoas da minha idade e até mais novas deviam custava comprar uma camisola no princípio dos anos 90 ou dos anos 80 e custa comprar hoje. Aqueles instrumentos de uso comum, de uso doméstico, toda a gente tem, o que custavam antes e custa agora. Portanto, consumidores, praticamente todos os países do mundo, beneficiaram com a inserção da China na economia mundial e no facto de para lá serem transferidas muitas das indústrias que existiam aqui no Ocidente. É evidente que outros beneficiários foram também os países do terceiro mundo, porque a China teve sempre uma política bastante de cooperação com eles. Portanto, esse envolvimento na China na produção desses bens realmente beneficiou toda a gente. E mesmo aqueles países que ficaram privados dessas indústrias acabaram por se lançar a indústria com maior valor acrescentado. Portanto, perderam umas, mas acabaram por ganhar outras. Perderam no âmbito da velha economia, mas ganharam no âmbito da nova economia. Em tempos acusava-se a China, e ainda se acusa agora, de realmente ter tomado conta da manufatura praticamente toda, e o Bo Xilai, que agora entrou, está numa situação complicada, mas na altura da Ministra do Comércio dizia, pois, enfim, nós realmente exportamos muita coisa. Só que para comprarmos um Boeing 737 temos que exportar 80 milhões de camisas. Portanto, a situação era mais ou menos esta. Os Estados Unidos, por exemplo, perderam muito até na indústria automóvel, e houve muito desemprego. Houve uma cidade, inclusive, que declarou falência, salvo erro, de Detroit. Mas a verdade é que se formos à nova economia, a economia digital, as maiores empresas são americanas. Portanto, perderam de um lado e ganharam no outro. Acho que toda a gente ganhou. Ganhou, antes de mais, a China, como é óbvio. Ganhou depois também a Ásia, porque foi graças à pujança económica da China que eles conseguiram ajudar a ultrapassar a crise financeira asiática de 1997 e com essa recuperação ganhou o mundo todo. De facto, hoje a economia está de tal forma interligada
que aquilo que acontece num lado tem naturalmente reflexo no outro. Nós vimos o que se passou agora por causa da Covid, com as cadeias de abastecimento, o que é que se passou com isso? Isto revela, por um lado, uma dependência em relação ao Oriente, é óbvio, mas por outro lado também o nível de dependência e de interdependência, aliás, que existe entre todas as economias do mundo. Exato. Mesmo. É como se diz, quando Deus fecha uma porta, abre sempre uma janela ou vice-versa. Há sempre a balança equilibra os ganhos e as percas. Fala-se muito de uma política chinesa firmada nos princípios da coexistência pacífica. Na sua opinião, esses princípios ainda regem a política do atual presidente, Xi Jinping? Eu penso que na substância ainda. Houve alguns sinais que suscitavam alguma dúvida, nomeadamente, digamos, aquela reunião entre o Putin e Xi Jinping podia apontar para uma aliança estratégica conjuntural, uma política que não nos agrada muito, nomeadamente no que diz respeito ao presidente da Rússia. Mas eu penso que a mudança é essencialmente de estilo, não propriamente de conteúdo. Vamos ver, a coexistência pacífica assenta em princípios que são muito caros à China, nomeadamente a soberania e integridade territorial, a não ingerência em assuntos internos, a não agressão, a cooperação e partilha de interesses. E eu penso que aí não mudou. Agora o estilo mudou, de facto. Aliás, já havia alguma mudança no tempo de Hu Jintao. A diplomacia chinesa é muito mais assertiva do que aquilo que era. Por sua vez, algumas movimentações, nomeadamente no Mar do Sul da China, também, nomeadamente a construção de algumas infraestruturas de cariz militar, suscitaram algum receio. Mas nós também temos que perceber o seguinte: houve também mudança da atitude ocidental em relação à China. Por exemplo, no primeiro mandato de Obama, com o regresso à China por parte da então secretária de Estado Hillary Clinton, começaram a ser reabilitadas as bases que existiam, americanas, que tinham sido algumas delas abandonadas nos anos 80, e essas bases foram construídas tendo em vista a China. Portanto, isso levou uma atitude também de alguma agressividade e de alguma suposta agressividade por parte da China. Por outro lado, enfim, fala-se também no facto de a China ter construído uma base militar no exterior, em Djibouti, o que de alguma forma, aliás, há vários países que têm lá base militar, compreende num certo sentido, porque a China, neste momento, é o grande exportador mundial. Tem grandes redes de comunicação, grandes linhas de comunicação, de exportação de bens e transportes. E aquilo era uma zona muito instável, nomeadamente por causa da pirataria marítima. Portanto, percebe-se também o sentido disso. Fala-se na construção de uma base no Atlântico, que não, pelo menos até agora não teve qualquer avanço, mas não surpreenderá que a China, de alguma forma, queira proteger os seus interesses no exterior à medida que vai projetando esses mesmos interesses. Portanto, nesse aspecto não é muito diferente daquilo que se passa com os tantos países. Portanto, à medida que os países projetam os seus interesses no exterior, é natural que queiram também estar em condições de aí os defenderem. Apesar de tudo, a China tem tido uma postura bastante contida nesse domínio. A postura da China tem sido mais no sentido da cooperação do que propriamente no destacamento de forças. Se nós formos ver aquilo que tem acontecido, o que verificamos é que há efetivamente uma grande participação da República Popular da China em missões de paz das Nações Unidas, mas fora disso não se vê qualquer indício de que vá pôr de lado a política que tem, que marcou, aliás, a sua atuação desde o início. Portanto, penso que é efetivamente mais de estilo do que conteúdo, até porque esse filme projetou-se noutras áreas da política chinesa, logo no próprio partido. E no modo como ele funciona presentemente. A China tem feito uma grande aposta na educação do seu povo. Promoveu muito o ensino interno, enviou milhares de alunos para as melhores universidades europeias espalhadas pelo mundo. A disciplina e a paciência chinesas são famosas por todo o mundo, pelo Ocidente. Acredita que estes jovens chineses têm à sua espera as funções mais cobiçadas do planeta? Eu não sei quais são as funções mais cobiçadas do planeta. Não tenho dúvidas de que, bom, muitos desses jovens vão ficar no exterior,
no exterior e vão ajudar a economia dos países, como aliás já acontece presentemente. Depois dos eventos de Tiananmen, houve anos em que 50% dos jovens foram para o exterior, ficaram lá, não voltaram mais cedo. E apesar disso, o Deng Xiaoping disse que era de continuar a enviá-los, porque mesmo que só viesse metade, valia a pena. Os chineses sempre apostaram muito na educação. Aliás, foi o primeiro país que digamos, fez dos intelectuais a elite desde há muitos séculos, não é? Não houve nenhum outro país onde a meritocracia tivesse o relevo que teve na China. Foi sempre uma classe prestigiada, digamos assim, exceto na fase inicial da Revolução Chinesa, é preciso dizer. Portanto, Deng Xiaoping sabia que para fazer um país moderno realmente precisava de gente altamente qualificada e promoveu alterações radicais, mesmo dentro do próprio partido, escalonando as lideranças exatamente em direção a um objetivo dessa natureza e procurando a formação de um maior número de pessoas nas melhores universidades estrangeiras. Isso devo dizer que não é só com a China que aconteceu. Acontece, embora em menor número, com outros países, nomeadamente o Índia, o Paquistão, também aposta muito na educação dos jovens. E hoje nós vemos os CEOs de grandes empresas, de grandes multinacionais, realmente da Índia, da China, do Paquistão, etc. Portanto, eles vão ter realmente um papel de grande destaque na China ou noutro país qualquer, devido à sua elevada formação. No plano, se estava a pensar nos cargos políticos na China, penso que nem tanto, pelo menos nos escalões mais elevados, porque esses têm sido exercidos principalmente por gente formada na própria China e depois com a formação complementada na escola de padres do partido. Não quer dizer que não haja indivíduos que estiveram no exterior durante algum tempo, no caso do próprio presidente Xi Jinping, chegou a estar nos Estados Unidos, um curto período, ou que façam alguns cursos, alguns mestrados, algumas especializações. Mas os altos quadros da China são principalmente indivíduos formados no próprio país e nas universidades chinesas. O presidente Xi tem feito um esforço bastante grande no sentido de transferir a imagem de copiador, entre aspas, o país das cópias para o país da inovação e tecnologia. Estes têm sido os pilares principais do desenvolvimento da China e de qualquer outra nação. Acha que outras apostas é que o presidente Xi tem feito paralelamente a estas já que começam a ser conhecidas a nível da inovação e da tecnologia? Que outras apostas é que ele tem no sentido de o guiar no caminho da liderança mundial? Deixe-me só voltar à questão do país das cópias para o país da inovação. Sabe que os chineses antes não viam mal a questão da cópia. Não viam. Aliás, era prestigiante imitar os mestres. Eu tenho um imenso livro de direito chineses, dizem praticamente, grande parte deles a mesma coisa, não vejo lá uma única citação. Portanto, copiar os mestres era uma coisa. Você veja, por exemplo, sei lá, Xu Beihong, os cavalos Xu Beihong, toda a gente procura imitá-lo, ou Zhou Baixi, dos céus Camarões, nas suas pinturas. E realmente, convencer os chineses de que havia ali um direito intelectual foi um bocado complicado. E houve alguns problemas por causa disso. Hoje essa questão penso que está mais ou menos ultrapassada. Porque cópias haverá sempre, haverá na China ou em todo o outro lado. Hoje a China já realmente tem uma capacidade de produção. Aliás, é o país que mais investe em inovação e em investigação. E hoje, por exemplo, a China já publica mais artigos científicos do que os Estados Unidos, sabe? De gente de todo o mundo que lá trabalha. Mas não foi só nesse âmbito que efetivamente eles apostaram também na questão da defesa. A defesa foi uma área em que, desde a guerra do Iraque, em que realmente os Estados Unidos, na guerra do Iraque não, na guerra do Golfo, na primeira guerra do Golfo, em que os Estados Unidos realmente revelaram uma capacidade militar impressionante, mesmo numa posição de forças no exterior, houve um esforço grande por parte da China em construir um exército moderno, com menos gente, mas altamente preparado em termos tecnológicos. E associado a isso, há outras áreas de investigação, nomeadamente na espacial, em que a China hoje tem um programa muitíssimo avançado. Para além disso, no sentido de captar apoios a nível do soft power
a China apostou muito também nos países, os chamados países do terceiro mundo, em projetos concretos de apoio para ganhar não apenas o apoio deles nas Nações Unidas, nomeadamente naquele conflito com Taiwan, havia alguns países que houve sempre alguns países que reconheceram Taiwan, mais por razões de dependência económica, portanto, eles apoiaram muito também, apoiaram muito esses países e também, depois, mais tarde, devido ao desenvolvimento da economia, para obter garantias de fornecimento de matérias-primas. Portanto, relações internacionais, nomeadamente com países detentores de matérias-primas, aposta na defesa e na educação, acho que são os vetores mais importantes que levaram a China à situação em que se encontra hoje. Acha que na sua vida, ainda há de ter muitos anos de vida pela frente, se Deus quiser, mas vai ver a China assumir o número 1 de potência económica mundial? Não depende de mim. Gostaria Vamos lá de ver. ouvir. A China, essa pergunta aqui talvez já tinha resposta inequívoca. Houve algumas alterações que podem pôr em causa, ainda hoje vi um artigo do Kevin Rudd, o antigo primeiro-ministro australiano, a suscitar algumas questões relacionadas com isso. Portanto, o Covid e o encerramento da China, aquela postura radical, criou alguns problemas, nomeadamente com os investidores externos. Por outro lado, o presidente Xi Jinping também resolveu apressar aquele processo de partilha, da partilha de prosperidade. Como sabe, Deng Xiaoping chegou a dizer que a primeira fase do socialismo queria demorar pelo menos 100 anos. Essa postura está um bocadinho posta de lado e, neste momento, há uma grande pressão sobre os empresários, no sentido de participarem mais nessa distribuição da riqueza, inclusivamente de deixarem abrir as suas empresas à participação pública. E isso eu não sei se terá algum efeito negativo, digamos, no crescimento económico da China. Há quem tenha dúvidas sobre isso. De todo modo, eu estou convencido que será talvez inevitável que essa ascensão a número 1 da China venha a acontecer. Porventura, nesta década, aquilo que os observadores em geral, dizem, e vão a ver, a China é um país com 1.400 milhões de habitantes, quase, não é? Tem uma classe média que entre 500 e 700 milhões, consoante a perspectiva e os critérios de avaliação. E dentro de 5 anos pretende-se que essa classe média atinja 1.000 milhões. Para um país com uma classe média de uma dimensão dessa, só na procura interna que eles têm incentivado nos últimos anos, isso faz uma grande presença económica. E a sua projeção a nível internacional não vai deixar de se manter, porque realmente, há pouco, há uma grande interdependência entre a economia da China e a economia mundial. Repare que um dos sítios onde passam mais mercadorias é no Estreito de Malaca. 70% das mercadorias que passam pelo Estreito de Malaca têm como origem o destino a China. Portanto, é provável que isso venha a acontecer. Há 40 anos atrás, 90% dos chineses passavam fome. Em 40 anos, no fundo, foram erradicados do país 90% de chineses que viviam em condições de pobreza extrema. A China tem fama por não desprezar as suas minorias étnicas nem as zonas interiores, menos interessantes dentro do país, do ponto de vista comercial. Acha que se pode considerar este modelo chinês um modelo mais ajustado ao mundo global em que vivemos? O modelo chinês, há determinados países que será claramente mais ajustado, nomeadamente, vamos ver. Este modelo, que no fundo tem uma grande intervenção, uma grande porcentagem de economia estadual e uma grande controle e orientação a nível macroeconómico junto à economia privada, só é possível num país com uma estrutura autoritária, como acontece na China, porque é muito difícil fazer isso, por exemplo, no Ocidente. E nós sabemos que a relação do cidadão com o poder na China e em alguns outros países do Oriente e no Ocidente é muito diferente. No Ocidente acentua-se muito os direitos do cidadão em face do Estado, perante o Estado. E assim surgiram, sei lá, a Lei das 12 Tábuas, a Magna Carta, Bill of Rights, etc.
Mas na China o que se acentua é mais os deveres do Estado perante o cidadão. E desde que o Estado cumpra as suas funções perante o cidadão, dê garantias de prosperidade, de estabilidade, de segurança, etc., tem o apoio da população. Claro, na China, organismos independentes que fazem avaliações verificam que praticamente 90% da população foi ao governo. E, no entanto, o governo é autoritário. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Ora bem, esse modelo aqui no Ocidente talvez não funcione da melhor maneira porque não é compatível com a nossa visão das coisas. Mas junto de outros países, nomeadamente países que não tenham essa tradição, por exemplo, em África, fala-se que no Ruanda, o presidente do Ruanda, que é o Xi Jinping da África. Eu conheço o Ruanda e dos vários países que lá conheço, se me perguntassem onde é que eu queria viver, eu dizia que queria viver no Ruanda. Porque, de facto, o presidente Kagame é um homem autoritário também, mas, de facto, tem um país bem organizado onde as pessoas gostam de viver. E tem hoje um grande investimento estrangeiro. Portanto, penso que há muitos países para quem esse modelo será seguramente mais adequado. E o próprio presidente Xi Jinping, há uns anos atrás, em 2013, pensei logo que ele iniciou o mandato, disse que esse modelo vai prevalecer. Não creio que prevaleça na Europa ou nos Estados Unidos, mas em muitos países do mundo isso seguramente que será cativante. Isto, embora, repare, a União Europeia considera a China um rival sistémico. Portanto, também admite que sendo um rival sistémico, admite que isso possa vir a acontecer na Europa. Penso que o caminho da Europa será mais pelo aperfeiçoamento da nossa democracia. Precisa de muitos aperfeiçoamentos, aliás, se não precisasse, não teríamos, nós teríamos a assistir a uma deriva para a extrema-direita, como está a acontecer neste momento. A China tem seguido uma política de não envolvimento em questões de conflito externo com outros Estados. Considera esta questão um defeito ou uma questão de feitio? É feitio, seguramente feitio. A China, quer no passado, se considerava num plano superior, portanto, lá os conflitos entre os era com eles e não se envolvia, algumas vezes envolveu-se. E sempre com maus resultados. Por exemplo, no Vietnã, não estou a referir agora à última incursão, situações diferentes. Mas no século XVIII envolveu-se também na Coreia e sempre sem grande resultado. A China, vamos lá ver, a China construiu uma muralha de 5.000 quilómetros, deve ter custado imenso, para não a chatearem, não é? Para não a chatearem. Portanto, agora precisa de uma projeção no exterior diferente, mas falo-á sempre pelos mínimos, digamos assim. A China não se envolve e é isso que tem permitido um bom relacionamento com praticamente todos os países do mundo, exceto por rivais estratégicos que tem neste momento. Fala-se muito no China Dream. Há quem diga que o China Dream é um slogan criado pelo presidente Xi para levar o povo a agir de forma construtiva. Pode-nos explicar o que é o China Dream e o conceito ou a estratégia do Made in China 2025? Bem, o China Dream é efetivamente um slogan, digamos, foi pôr a palavra no sonho, porque, digamos, o China Dream, que no fundo consiste no rejuvenescimento da nação chinesa, é uma ideia que vem já desde o meados do século XIX, não é? Só que nunca foi possível, por razões diferentes, ou por ocupação estrangeira, controle por parte das potências imperialistas, ou por causa do período revolucionário que a China viveu, isso só foi possível a partir da reforma e abertura com Deng Xiaoping. Só foi possível, e de facto, digamos, no fundo daquilo, China Dream, a fazer com que a China esteja numa posição de liderança a nível global, quando for celebrada o centenário da instauração da República Popular da China. Portanto, isto vai se realizando, mas não se logo que não deixa de corresponder, aliás, digamos, isso tendo sido anunciado agora já está projetado há muito tempo, portanto, porque a China desenha as coisas a longo prazo, de 50 a 100 anos, portanto, já vinha de longe. O Made in China 25. Olha, o ano passado estive numa conferência realizada na Universidade de Coimbra com a participação
do Instituto de Ciências Sociais da China. Aqui. E eu, na altura, dei os parabéns aos chineses que participaram nessa conferência. Eu lembrei-lhes o seguinte: no ano 2000, Portugal teve a presidência da União Europeia. E durante essa presidência foi aprovada a chamada Estratégia de Lisboa. O que era a Estratégia de Lisboa? Era uma estratégia que visava fazer da União Europeia, no prazo de 10 anos, a economia mais competitiva e mais dinâmica, baseada no conhecimento. A China Dream é isto. É isto. É realmente fazer da China a economia mais dinâmica, baseada na inovação, digamos, pôr a economia um passo à frente. Um passo à frente. E é aquilo que eles estão a fazer, e que atormentou muito os países do Ocidente. E eu dei-lhes parabéns aos amigos chineses, dizendo exatamente isto. Foi desenhada uma estratégia em Lisboa, em 2000, que está a ser realizada com um grande sucesso na China. Por isso é o que está a acontecer. Fala-se muito também na OBOR, não é? One Belt, One Road, ou a nova rota da seda marítima do século XXI. E realmente tem-se notado que a China tem dado bastante atenção aos países de língua portuguesa, nomeadamente a Portugal. Como é que os portugueses podem usufruir ou podem tirar proveito deste mega projeto do OBOR? A ver, o ABOR foi desenhado essencialmente para o continente euroasiático e com extensão em África. E, por sua vez, a conjugação das rotas terrestres com a rota marítima passa muito ali por Suez, o Pireu, foi Veneza, não é? E, nesse sentido, Portugal fica um bocadinho fora, não é? Para Portugal beneficiar nesse projeto, alguns projetos interessantes, sei lá, nomeadamente Porto de Sines, com ligação a Madrid também, mas era importante dinamizar o eixo Atlântico Sul. África Ocidental, Brasil, portanto, a dinamização desse eixo económico realmente seria uma conjugação perfeita com o OBOR. Enquanto isso não acontecer, enquanto as mercadorias correrem para Mombasa ou para Mogadishu, para essa zona, quer dizer, Portugal fica um bocadinho como estava antes da abertura da rota do Golfo, da rota do Cabo. E nesse sentido, acho que de facto se deviam tentar encontrar alguma forma de dinamizar essa área e conjugá-la com o OBOR. Agora, a OBOR é importante porque, de facto, o continente euroasiático tem tido problemas de instabilidade e insegurança que penso que seriam superados através do desenvolvimento com essas cadeias logísticas que a China pretende criar. É evidente que é um projeto sinocêntrico. As coisas estão desenhadas na órbita dos interesses de Kim. Mas a verdade é que também é um projeto que é inclusivo. E vamos lá ver, os comboios que correm de Kim para Amsterdão também correm de Amsterdão para Kim. As coisas funcionam nos dois sentidos. Está a encontrar grande animosidade, nomeadamente por parte do rival estratégico para os Estados Unidos e, em parte, também para alguns países da União Europeia. A verdade foi muito criticada, mas a verdade é que quer os Estados Unidos, quer a União Europeia decidiram também criar outras algo semelhante, nomeadamente o Build Back Better World e a Global Gateway por parte da União Europeia, e talvez a conjugação de todos estes programas dessem um impulso para uma melhoria do mundo em geral. Até porque nós vivemos num período muito complicado, muito difícil. Problemas ambientais muito sérios. A guerra da informação vai trazer problemas imensos, cada vez maiores. Qualquer dia teremos um espaço militarizado e acho que tem que haver algum diálogo e alguma... Hoje um problema, um conflito mundial será muito pior do que aquilo que conhecemos. Aliás, tem sido sempre pior. Cada guerra que tem havido, mundial, tem tido o dobro, pelo menos, das vítimas da anterior. E uma próxima, se vier a existir, não será o dobro nem o triplo, será muitíssimo mais do que isso. O que é que acha que os portugueses em si, numa relação mais próxima com a China, poderiam ter a ganhar? Ou até o que é que os portugueses poderiam retirar do comportamento dos chineses e vice-versa?
Bom, os portugueses, né, tiveram sempre uma relação privilegiada com a China. Enfim, retirar deles, olha, a primeira coisa a fazer é o trabalho, a capacidade de trabalho que a China tem, que é impressionante. E sem trabalho as coisas não funcionam. Nós podemos ter muitas matérias-primas, ter muita riqueza, mas sem trabalho ela não serve para nada. Depois, a atitude dos chineses perante a vida. Aqui em muitos países no Ocidente, em Portugal, se as coisas correm mal, a culpa do governo nunca é nossa. As pessoas desanimam, os chineses nunca desanimam. Os chineses sabem que a vida começa todos os dias. Isso, a coisa correr mal um dia, então ela começa no dia seguinte. Não se deixa abater. Acima de tudo, acho que é a visão do tempo dos chineses. Os chineses têm uma visão de médio e longo prazo. Não vivem para o dia seguinte, nem para o dia seguinte. Depois, andam sempre na mesma direção, andam em frente. É evidente que às vezes é preciso contornar um obstáculo, pode ser necessário recuar, mas o caminho deles é em frente. E há um tempo para definir objetivos e depois um tempo para definir, primeiro pensar. Depois há um tempo para decidir e depois um tempo para os executar. Nós baralhamos isso tudo. Agora, temos o exemplo aí do aeroporto, ao fim de 50 anos, e nem sequer sabemos onde é que vai ser construído. Isso é um exemplo de uma coisa que não podia acontecer na China. Se acontecesse na China, já tinha sido demitido tudo, já não sobrava nada de quem estivesse envolvido numa coisa dessa. Portanto, esta linha de orientação que eles têm e que nós não temos, este caminhar aos zigzags que nos prejudica, e, portanto, acho que aí aprendemos muito com eles. Verdade. Qual é a figura política chinesa que mais admira? É a Deng Xiaoping. Uma grande distância de todos os outros. O revolucionário pragmático. Um homem muito inteligente, muito corajoso, foi purgado 2 vezes, mas nunca se atreveram a expulsá-lo do partido, embora os elementos radicais do Banco Quatro quisesse, porque o mal sabia que tinha ali uma pessoa que em qualquer altura podia precisar dela, como aliás aconteceu durante a própria Revolução Cultural. E um homem muito coerente. Tinha lá, era um ortodoxo, não há dúvida nenhuma, mas ele sabia que o mundo não pode ser transformado de um dia para o outro. E para cada problema ele encontrava sempre uma solução. Muitos outros, quando se jogavam ter encontrado a solução, criavam logo assim. Eu não. Era um homem muito pragmático e de facto a China, neste momento, procura-se de alguma forma, enfim, diminuir não, mas de alguma forma esquecer o contributo dele, mas o Deng Xiaoping foi seguramente maior e é daquelas pessoas que em cada 100 anos, mesmo num país enorme como a China, começará um. Como ele, ainda vai demorar muito tempo que apareça outro. Muitas pessoas dizem que o mandarim é a língua do futuro. A língua do futuro. Qual é, para si, a importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? A ver, o conhecimento de uma língua é um instrumento privilegiado de acesso à informação, a conhecimentos, etc. E até à forma de pensar, à mentalidade de quem usa. O mandarim hoje, a China, o mandarim é talvez a segunda língua mais falada no mundo. Eu estou a falar a segunda língua porque o inglês, de facto, ganhou uma consagração universal. Mas é uma língua falada por 1.300.000, 1.400.000 pessoas. E é uma língua de um país que provavelmente será a primeira economia mundial. E de um país que tem relacionamento com todos os outros países. E, de facto, para além disso, os chineses têm muito orgulho na sua cultura, na sua civilização. E o conhecimento da língua gera uma proximidade muito maior do que quem se envolva com eles falando inglês ou outra língua qualquer. Portanto, acho que há muita vantagem no conhecimento e há cada vez mais, porque realmente a importância da China é cada vez maior. Para terminarmos, gostava de lhe perguntar qual é para si o seu conceito de felicidade perfeita. Olha, é conseguir alcançar o dom de saber apreciar as coisas simples da vida. Para mim, a felicidade é isso. É por isso que eu gosto de estar aqui por cima.
É verdade, isso só se aprende passando por aquelas que não são simples, não é? E que nos faz perceber que não é aí que está o que nós procuramos. Júlio, queria-lhe agradecer muito a sua disponibilidade de ter aceito. Eu sei que não é fácil, por vezes, poderem participar nestes eventos, neste tipo de atividades económicas e divulgativas de determinadas economias. E desejar-lhe que consiga caminhar sempre no sentido dessa felicidade perfeita. E foi um gosto ouvi-lo. Muito obrigada pela sua participação. Não tenho gosto. Muito obrigado. Boa tarde. E a todos que nos estão a ouvir, até à próxima entrevista.